Na real, é com essa introdução que a gente mergulha direto no começo de toda a insanidade envolvendo Chloe Albert. O texto apresenta aquela garotinha fofa que vivia agarrada no pescoço de Rimuru Tempesten com um sorriso inocente, mas segura essa informação. O lore revela como esse carinho de aluna acabou se transformando numa obsessão absurda. Como já sabemos, Chloe era uma das 5 crianças deixadas aos cuidados da Academia da Liberdade depois de terem sido invocadas de maneira incompleta. O problema era que todas carregavam energia mágica descontrolada e estavam lentamente morrendo. Quem salvou aquelas crianças foi Rimuru, inserindo espíritos superiores em seus corpos para estabilizar suas existências. Para aqueles alunos, Rimuru virou praticamente uma divindade. Mas quando chegou a vez de Chloe, aconteceu algo estranho. Um ser deslocado da linha temporal apareceu e antes de se fundir com ela, beijou Rimuru. Ramiriz afirmou que aquela entidade vinha do futuro. Mais tarde, descobre-se que era uma versão alternativa da própria Chloe, carregando suas memórias e habilidades futuras. Quando se despediu do mestre, Chloe chorou desesperadamente e se agarrou nele. Foi nesse instante que Rimuru sentiu vontade de entregar a ela sua máscara anti-magia. E isso mudou absolutamente tudo. Se aquela máscara não tivesse sido entregue naquele exato momento, Rimuru morreria no futuro, Tempesten seria destruída e Veldora Tempesten enlouqueceria completamente, devastando o mundo. Enquanto Rimuru estava ocupado longe da academia, as crianças continuaram treinando sob orientação de Akurou e Hinata Sakaguchi. Todos evoluíram muito em combate, mas Chloe ultrapassou completamente os limites. Ela ficou tão forte que até Rimuru precisou usar espada seriamente para enfrentá-la. E isso aconteceu por 2 motivos. Primeiro, ao se fundir com sua versão futura, fragmentos de memórias começaram a despertar dentro dela, permitindo reorganizar eventos para garantir que Rimuru entregasse a máscara. Segundo, em linhas temporais anteriores, o corpo de Chloe já havia sido controlado por Hinata. Como consequência, sua memória muscular absorvia técnicas de espada numa velocidade absurda. Quando 2 monstros da espada como Akurou e Hinata treinam alguém assim, o resultado deixa de ser humano e passa a ser praticamente uma arma viva. Mas a verdadeira tragédia explode quando Rimuru e os alunos viajam para Lubelius durante um intercâmbio organizado por Luminous Valentine. Tudo parecia tranquilo até o clã Rosso, sob comando de Granbel Rosso, atacar a catedral com um único objetivo: despertar a heroína verdadeira. No meio do conflito envolvendo Rimuru, Leon Cromwell, Luminous, Granbel e Hinata, a situação saiu totalmente do controle. Granbel, carregando experiência absurda como ex-herói, dominava Hinata tecnicamente. Em uma abertura, lançou um golpe fatal diretamente contra Chloe. Hinata entrou na frente para proteger a discípula e recebeu o ataque mortal. Naquele instante, os poderes de Chloe despertaram violentamente. Ela desapareceu diante de todos. Até mesmo Rafael ficou sem resposta sobre o que havia acontecido, mostrando que a situação fugia completamente da lógica normal do mundo. E tudo isso acontece por causa da habilidade Time Traveler. Esse poder não funciona como uma técnica comum ativada por vontade própria. É praticamente uma maldição automática, ativada sob uma única condição: a morte de Hinata Sakaguchi. Quando Hinata morreu protegendo Chloe e transferiu sua habilidade, Usurper, sua alma acabou sendo arrastada junto para o passado. Nos ciclos anteriores, Rimuru morria na guerra contra o Império, Veldora destruía o mundo, Hinata morria no caos, e Chloe era lançada 2000 anos ao passado repetidamente. Ela reviveu o fim do mundo incontáveis vezes. E o mais perturbador, suas memórias ficam bloqueadas até o instante exato em que a viagem temporal acontece novamente. Para você entender esse mapa completamente. Maluco da cronologia, o ciclo funciona assim. Hinata morre e ativa a viagem no tempo de Chloe. Nesse instante, ela recupera todas as memórias. 2. As almas de Chloe e Hinata Sakaguchi são lançadas 2000 anos no passado. 3. Elas se tornam a heroína Shoronoa e salvam o mundo naquela era. 4. O tempo passa até chegar o momento em que Leon Cromwell invoca Chloe pela primeira vez, fazendo sua consciência adormecer para esquecer tudo. 5. Mais tarde, Chloe é invocada novamente no futuro e encontra Rimuru Tempesten. 6. Rimuru morre. 7. Hinata morre. 8. O ciclo recomeça do zero. Esse era o ciclo infernal de Chloe Albert. Só que nesse loop atual aconteceu algo completamente diferente.
O passo 6 nunca aconteceu. Rimuru continuou vivo graças ao desespero da própria Chloe, que conseguiu atrasar sua partida. E aqui a linha temporal muda completamente. Nos ciclos anteriores, quando Rimuru terminava suas aulas na Academia da Liberdade e se preparava para voltar a Tempeste, Chloe simplesmente deixava ele ir embora sem insistir. Como consequência, Rimuru nunca encontrava Hinata naquele momento específico. Ele retornava direto para Tempeste e resolvia os problemas rapidamente. Só que isso criava outro problema gigantesco. Sem o conflito contra Hinata, Rimuru nunca massacrava Falmouth, nunca despertava como Lorde Demônio e acabava morrendo no futuro. Dessa vez foi diferente. Chloe chorou, abraçou Rimuru com força e conseguiu fazer com que ele entregasse a máscara para ela, alterando completamente o fluxo do destino e empurrando o mundo para a rota atual da história. E o mais interessante é que isso muda dependendo da versão de Tensura. No anime, Chloe se apega emocionalmente a Rimuru. Já na light novel e no mangá, ela não faz esse escândalo todo, e Rimuru acaba encontrando Hinata de outra maneira. Na web novel, aquela cena simplesmente nem existe. Quem alerta Rimuru sobre Falmouth é Crucius. Essa é uma das coisas mais curiosas de Tensura. Cada mídia altera pequenos detalhes da linha narrativa. Mas existe algo que nunca muda em nenhum loop. O objetivo de Chloe. Ela continua atravessando sofrimento, eras inteiras e incontáveis tragédias por um único motivo: alcançar uma linha temporal onde Rimuru permaneça vivo. E é justamente aí que nasce Shoronoa. A existência de Shoronoa é praticamente a prova viva de que o amor de Chloe ultrapassou os limites normais da mente humana. O nome Shoronoa foi dado por Hinata quando ambas viajaram ao passado, quase como uma brincadeira. Só que aquilo acabou se transformando numa entidade real. Depois de assistir Rimuru morrer e o mundo colapsar repetidamente, a alma de Chloe foi consumida por culpa, trauma e arrependimento. Ao absorver os poderes de Hinata e carregar o peso emocional da perda do mestre, surgiu essa personalidade destrutiva. Quando Chloe viaja no tempo e alcança o ponto em que sua versão mais jovem é invocada, sua consciência principal adormece. O mesmo acontece com Hinata. O corpo fica sem controle direto. E quem assume o comando é Shoronoa. Foi justamente por isso que Hinata, utilizando o corpo de Chloe, pediu ajuda para Luminous Valentine. Ela implorou para ser selada dentro do Santo Caixão antes que Shoronoa despertasse completamente. Luminous aceitou. E passou séculos esperando o momento em que aquela bomba relógio finalmente abriria os olhos. De volta a Lubelius, existe uma regra absoluta do mundo: duas almas idênticas não podem coexistir na mesma era. Quando Chloe Albert viajou para o passado, a alma de Shoronoa que estava selada acabou despertando. Tudo permanecia estável graças ao selo de Luminous Valentine, até aparecer Yuki Kagurazaka para destruir completamente a situação. Yuki aproveitou o plano de Grambel Rosso, roubou o corpo selado de Shoronoa do caixão sagrado e tentou usar ela como marionete. Só que o plano saiu completamente do controle. Ele não conseguiu controlar o modo Berserk de Shoronoa. No fim, Yuki abandonou tudo e simplesmente fugiu, deixando aquele desastre explodir no meio da Batalha da Catedral. É nesse momento que Rimuru Tempeste, com a ajuda de Veldora Tempeste e Leon Cromwell, decide entrar no mundo mental de Shoronoa usando a máscara anti-magia para estabilizar sua consciência. Era praticamente uma missão suicida. A ideia foi sugerida por Diablo. Se Rimuru falhasse dentro daquele espaço mental, sua mente poderia ficar presa eternamente na prisão infinita. Mas quando Rimuru entra naquele plano astral, Shoronoa imediatamente entra em choque. Você é o Rimuru, o verdadeiro? E existe um motivo absurdo para isso. Em outro loop temporal, Rimuru já havia salvado ela antes. Então, no instante em que reconheceu a presença dele, Shoronoa simplesmente perdeu toda a agressividade. Só que o problema ainda estava longe de acabar. As almas de Hinata Sakaguchi e Chloe permaneceram presas no fundo da prisão infinita. Rimuru entregou toda a situação para Rafael resolver, e Rafael começou a reconstruir tudo. Os poderes de Chloe evoluíram até o nível de habilidade definitiva. A consciência de Shoronoa foi convertida em humanas, uma entidade formada puramente por informação, e ambas finalmente conseguiram sair daquele abismo mental. Depois disso, Rimuru revive Hinata usando os poderes de Luminous. Quando Hinata deixa o corpo de Chloe, Shoronoa finalmente se estabiliza, e Chloe desperta carregando um arsenal simplesmente monstruoso.
Sua principal habilidade passa a ser a habilidade definitiva Ryogsototo, criada através da fusão entre prisão infinita e separação absoluta. E o mais absurdo desse poder é simples: controle total sobre o tempo. Em qualquer universo, alguém capaz de parar ou manipular o tempo já funciona praticamente como uma entidade divina. E Chloe entra exatamente nesse nível. Além disso, antes de morrer em sua luta contra Luminous, Granbell transfere para Chloe sua própria habilidade definitiva, Sariel, ligada ao controle do ciclo da vida e da reencarnação. Depois disso, o valor existencial de Chloe dispara absurdamente, principalmente porque ao se fundir com Hinata, os ovos de herói das duas acabaram se tornando um só. Nesse estágio, Chloe já consegue trocar golpes com monstros como Guy Crimson e Rudra não Unasa. Mas o mais perigoso nela nem são as habilidades, é a experiência. Chloe atravessou tantos loops temporais que praticamente conhece todos os padrões do mundo. Além disso, ela também herdou as memórias de combate de Hinata controlando seu corpo. Inclusive, quem selou Veldora na prisão infinita 2000 anos atrás foi Hinata usando o corpo de Chloe. E existe até um detalhe irônico nisso: Hinata já guardava rancor de Veldora desde os acontecimentos do labirinto de Tempeste. Para Veldora, aquele encontro era a primeira vez vendo ela. Para Hinata, era praticamente uma revanche preparada durante séculos. Além disso, Chloe possui técnicas absurdamente perigosas como Reverse Fate, capaz de retornar algo ao estado que ela desejar, incluindo reverter evoluções, e Fatal Lost, que acelera o tempo do alvo até destruir sua existência pelo desgaste temporal. E todo esse arsenal nasceu por um único motivo: proteger Rimuru. Mas talvez a parte mais assustadora de toda essa história seja a mente de Chloe. Ela suportou 2000 anos de loops temporais, mortes repetidas e o colapso do mundo incontáveis vezes sem perder completamente a sanidade. Sim, sua mente acabou fragmentada ao ponto de criar Shoronoa, mas ela nunca abandonou o objetivo. E é exatamente aí que entra o mistério da máscara anti-magia. A máscara passou por 4 pessoas: Hinata, Shizue Izawa, Rimuru e Chloe. No final, todas essas conexões fazem parte do mesmo ciclo temporal. Rimuru recebe a máscara de Shizue. Depois entrega para Chloe. Chloe viaja ao passado, se torna a heroína e entrega a máscara para Shizue. E o ciclo recomeça novamente. A máscara funciona como um estabilizador mental, exatamente como Shizue fazia com Ifrit. Porque no fim das contas, Shoronoa possui consciência própria. E se ela quiser assumir o controle do corpo de Chloe, ninguém consegue impedir facilmente. E é justamente aí que Tensura deixa de parecer uma fantasia leve e mostra o quão pesado e psicológico o lore realmente é. A história de Chloe e Shoronoa não fala apenas sobre viagem no tempo. Fala sobre obsessão, trauma, repetição infinita e um amor tão extremo que literalmente fragmentou uma alma. Para você entender, aquela máscara usada por Shoronoa nunca foi um simples acessório estiloso. Ela existia por 2 motivos principais: impedir que o próprio Mana saísse completamente do controle e esconder a identidade da heroína verdadeira durante suas ações ao longo da história. E o mais absurdo dessa máscara é o nível completamente quebrado das propriedades dela. Até Diablo acabou sendo afetado por ela. A máscara possui uma característica quase absurda: qualquer ataque lançado contra ela é completamente refletido, anulando praticamente qualquer dano. Quando Rimuru Tempeste recebeu a máscara de Shizue Izawa, ele não fazia ideia do que aquilo realmente era. Mas existe um detalhe importante no lore: uma relíquia com propriedades tão absurdas provavelmente só poderia ter sido criada pelo próprio Rimuru em algum ponto do ciclo temporal. Principalmente porque mais tarde vemos Rimuru reparando e duplicando a máscara diante da Catedral de Lubelius para entrar no plano mental de Shoronoa. Tudo indica que ele próprio inseriu essa relíquia dentro do loop temporal. E ironicamente foi justamente essa máscara que despertou o interesse definitivo de Diablo por Rimuru, fazendo ele desenvolver uma obsessão absoluta pelo slime. Mas a situação fica ainda mais absurda quando Chloe desperta completamente. Depois de escapar daquele inferno mental, Chloe Albert desperta uma habilidade definitiva ligada ao controle do tempo, tornando-se não apenas a heroína mais poderosa, mas também uma das personagens emocionalmente mais perigosas da obra. Além disso, ela ganha a capacidade de alternar livremente entre sua aparência infantil e sua forma adulta. No cotidiano, Chloe permanece usando a aparência de criança para não assustar os colegas da escola.
Mas quando o assunto envolve Rimuru, ou disputar espaço com Hinata Sakaguchi, ela utiliza deliberadamente sua forma adulta para provocar. Depois de incontáveis loops fracassados e séculos de sofrimento, Chloe finalmente alcançou a linha temporal onde Rimuru sobrevive, e isso muda completamente seu estado mental. Ao se fundir com Shoronoa como humanas, Chloe praticamente se torna a protetora definitiva de Rimuru, mas também alguém absurdamente possessiva. E o mais importante é que daqui pra frente, tudo se torna território desconhecido até para ela. Mesmo tendo quebrado o ciclo principal da morte de Rimuru, ninguém consegue afirmar com certeza se o loop temporal foi encerrado completamente. A ameaça de um novo colapso ainda existe. Agora que o peso real da frase "Eu amo meu mestre" ficou claro, cada olhar de Chloe ganha uma carga emocional muito mais pesada. Nos próximos acontecimentos da história, Chloe se torna simultaneamente o maior escudo de Rimuru e um enorme problema para qualquer outra personagem interessada nele. A rivalidade dela com Hinata cresce rapidamente, e suas provocações em forma adulta deixam claro o quanto sua obsessão evoluiu depois de atravessar eras inteiras tentando salvar Rimuru. Entre Shion, Shuna, Hinata e Chloe, a personagem que carrega o vínculo emocional mais extremo com Rimuru provavelmente é Chloe. Ela deixou de ser uma criança indefesa e se transformou numa heroína capaz de enfrentar qualquer ameaça apenas para garantir que Rimuru continue vivo. E é justamente isso que torna a história dela tão pesada dentro de Tensura. Não é apenas romance. É trauma acumulado durante milhares de anos, repetição infinita, perda constante e uma obsessão construída através do sofrimento. Por isso Chloe e Shoronoa acabam funcionando como uma das partes mais psicológicas e sombrias de toda a obra.